Uma boa parte do que eu tenho tentado fazer com essas denúncias, tanto na Comissão Interamericana, vou fazer mais uma agora em outubro, quanto na ONU, quanto a interlocução com o Congresso americano, a publicação de artigos no exterior, etc., tem sido muito nessa direção, de explicar e registrar o que está acontecendo, e um processo até de conscientização popular, né, Flávio? Eu acho que tem uma parte da população que está consciente de que nós vivemos um estado de não normalidade, mas existe uma outra parte que não entendeu ainda o que aconteceu. É. Né? As pessoas falam assim, mas eu não tenho te visto nas redes, o que tem acontecido? Você saiu da Jovem Pan? Eu recebo essa pergunta, você saiu da Jovem Pan? Eu falo, caramba, você não tá. Bloquearam as suas redes, mas essa é a que eu mais gosto. Mas podem fazer isso? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque pode em que sentido, né? Exato. Aí eu falo, pessoas, você está vivendo em Nárnia, porque então esse processo de conscientização do brasileiro, que ele vive não um governo Lula, ele vive um regime que nem é Lula, né? Sim. E da comunidade internacional de que o Brasil não é mais uma democracia, essas têm sido missões que eu tenho abraçado com entusiasmo, né? Inclusive, eu acho que esse aspecto internacional vai começar a facilitar um pouco a gente mostrar essas coisas, porque a adesão, com esse rumo que o BRICS está tomando, vai ser muito claro, né? A adesão onde o governo petista pretende enfiar o Brasil, né? Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Que tipo de bloco, que tipos de regimes, né? Qual é o grupo, para onde a gente está indo, né? Esse é um problema que acho que vai ficar bastante explícito, assim. Isso é muito interessante porque as pessoas não acreditam, né? Mas realmente o governo americano influenciou para garantir a eleição do Lula. E do ponto de vista dos Estados Unidos, veja que loucura, né? O fato de que o governo americano influenciou as eleições para garantir a eleição de um anti-americanista contra um pró-Estados Unidos, que era o caso do Bolsonaro, talvez o presidente mais pró-Estados Unidos que a gente tenha tido desde o meu avô. Né? O mais pró-Estados Unidos tenha sido o Jair Bolsonaro. E o governo americano fez tudo possível, segundo a reportagem do Financial Times, para influenciar o processo eleitoral brasileiro e garantir que um anti-americanista fosse eleito. E os americanos agora estão surpresos. O Departamento de Estado americano está efetivamente surpreso com as posturas do Lula, que são justamente aquelas que a gente já imaginava. Você, Flávio, como é que você imagina que causa um troço desse? Pessoas do Departamento de Estado, pessoas que só estudam diplomacia, elas olham para o Lula e achavam que o Lula não ia ser anti-americano. Isso é curiosíssimo. Eu acho que, em grande parte, porque essas pessoas também que estão controlando digamos, o Estado nos Estados Unidos, elas tão poucos são também, digamos, patriotas no sentido estrito, né? Perfeito. Eu falava assim, mas para ser a esquerda de vocês é anti-americano. Exato. Talvez um dos anti-americanismos mais fortes do mundo hoje é nos Estados Unidos, né? Exato. Na elite ali do Partido Democrata contemporâneo, isso aí já vem. A gente lembra com o Obama, talvez tenha começado simbolicamente a se manifestar muito claramente, né? Eu lembro que ele não usava o PIN, né, aqui da bandeira americana, né? Ele removeu, teve umas coisas assim, né, uns atos simbólicos assim, bem marcantes já na administração Obama, e aí acho que a partir daí, né? Mas eu acho que uma das coisas também que digamos, enganou esse pessoal, né, democrata, que é o pessoal mais globalista, né, mais, digamos, menos isolacionista e tal,
é a ideia de usar o Lula, porque o Lula também, por um lado, ele tem essa faceta, que é a faceta ligada ali ao Fórum de São Paulo, ao socialismo latino-americano tradicional, né? Muito ligado ainda à história da União Soviética, depois do fim da União Soviética. Então tem esse lado socialista da esquerda latino-americana, mas, por outro lado, o Lula é essa figura ambígua, que também ele é digamos, um proto-globalista, ele é um serviçal do globalismo. Em vários discursos dele, durante a corrida eleitoral, ele falava abertamente, não, o Brasil tem certos problemas globais que a gente não pode defender, o Estado não pode atrapalhar, a gente tem que tomar decisões de interesse internacional que, digamos, os congressos e as representatividades ali dos seus países não podem atrapalhar. Tem questões que têm que ser decididas de maneira mais ágil pelas organizações internacionais. O Lula falava isso, né? Falar, não. O avanço que o globalismo teve, né, que as instituições globais, os institutos globais, né, de governança global tiveram durante a gestão do Lula foram impressionantes. Impressionante. E ele falando o Brasil abriu mão drasticamente da sua soberania durante o governo Lula. E o discurso era esse, era um discurso que, digamos, a representatividade da soberania popular brasileira, do Estado brasileiro, atrapalhava questões que eram para ser decididas internacionalmente, né? E aí a gente viu, claro, na pandemia foi um ensaio desse negócio, né? De que as organizações internacionais têm que, de cima para baixo, ditar as políticas no mundo todo por digamos, uma elite, uma casta burocrático-cientificista tem que decidir as coisas, porque a sociedade não sabe, a sociedade é formada por idiotas, né, por imbecis, pelos Homer Simpson, né, como falava o William Bonner, né? Sim. E a sociedade é formada por esse bando essa ralé, né? E não pode deixar na mão dessa sociedade, né, a capacidade de decisão política, né? Então é aquilo que a Hannah Arendt falava, que é uma perigosa mistura. Sempre que você mistura a política com a educação, né, a política vira uma coisa pedagógica, você está diante de um germe do totalitarismo, né? A Hannah Arendt falava isso muito claramente, porque você não educa pessoas adultas, né? Pessoas adultas não são educadas nesse sentido de pedagógico mesmo, né? Você não pode. Pessoas adultas, elas têm as suas escolhas. Então você tem que criar mecanismo de representatividade ali, de quais escolhas, de qual grupo vai prevalecer e tal. Mas essa postura de uma elite que quer educar, né, de um Estado tutor, um Estado pedagogo, né, um Estado que é moral, um Estado que procura não apenas disciplinar intelectualmente, mas moralmente também, isso aí está na origem do totalitarismo. E é o que a gente tem visto isso em escala global hoje, né?